Sabe aquela sensação de estar numa luta sem fim contra os próprios pensamentos? Aquela vozinha crítica, sabe? Ou aquela preocupação que gruda e não sai por mais que a gente tente empurrar para longe? Pois é. Hoje a gente vai explorar um caminho diferente para lidar com essa batalha aí dentro, usando as ferramentas do mindfulness e da aceitação. Bora lá? Acho que todo mundo já passou por isso, né? De repente surge um pensamento que a gente não queria ter, uma preocupação, uma autocrítica, uma memória ruim. E o primeiro instinto qual é? Tentar empurrar pra longe, lutar contra ele. Mas o que será que acontece quando a gente faz isso? Olha, essa batalha interna tem até nome, viu? É a tal da armadilha da mente. É um ciclo vicioso que, por mais estranho que pareça, acaba aumentando justamente o sofrimento que a gente está tentando evitar. Vamos dar uma olhada em como esse ciclo funciona na prática? Tudo começa assim, ó. Do nada, aparece um pensamento ansioso. Pode ser qualquer coisa tipo, e se eu errar tudo na apresentação? Ou, acho que ninguém gosta de mim. É um evento mental, como uma nuvem que aparece no céu da nossa mente. E aí a reação é quase automática, né? É uma defesa. A gente pensa, não, não quero pensar nisso. E aí a gente tenta suprimir, se distrair, arranjar uma discussão interna. É um esforço gigante para tentar controlar o que está acontecendo aqui dentro. E é aqui que mora o paradoxo. Essa tentativa de fugir do que a gente sente por dentro, que os psicólogos chamam de evitação experiencial, muitas vezes dá o resultado contrário. Quanto mais a gente luta para não pensar numa coisa, mais forte essa coisa volta. É que nem tentar afundar uma bola de praia na piscina. Ela sempre volta para a superfície e com mais força ainda. Então, peraí. Se lutar não está funcionando, qual é a alternativa? E se, em vez de ficar empurrando a tal da bola para baixo, a gente só deixasse ela flutuando ali na água? É exatamente aqui que entra o mindfulness. Uma possibilidade totalmente nova de se relacionar com a nossa própria mente. Essa aí é a definição clássica do Jon Kabat-Zinn. E a palavra-chave aqui, a mais importante mesmo, é não julgadora. Mindfulness não tem a ver com gostar ou não do que está acontecendo. É sobre observar, sem colocar aquela camada extra de crítica por cima. É simplesmente estar ciente do que está aqui, agora, no momento presente. Isso já ajuda a gente a quebrar alguns mitos bem comuns. Olha só, mindfulness não é tentar esvaziar a mente ou parar de pensar, porque isso seria só mais um jeito de lutar. Também não é só uma técnica de relaxamento. Claro, o relaxamento pode até vir de brinde, mas o objetivo principal é a consciência, é perceber o que aparece, seja bom ou ruim, sem ficar preso naquilo. Tá legal na teoria, mas como é que isso funciona na prática? A parte mais bacana do mindfulness é que ele pode ser treinado, com exercícios bem simples que conectam a gente com o dia a dia de um jeito totalmente novo. Vamos ver um exemplo, que é um clássico. Esse exercício da uva passa é um exemplo perfeito do que chamam de mente de principiante. A ideia é trazer uma curiosidade de criança para uma coisa super comum. Quando a gente faz isso, a gente não está só comendo uma uva passa. A gente está, na verdade, praticando a habilidade de prestar atenção, de estar presente na nossa própria vida. E esse ditado ilustra um ponto que é, assim, fundamental. A prática não é sobre ser perfeito. A mente vai devagar, a atenção vai escapar. É o que as mentes fazem, é o trabalho delas. O exercício é só notar para onde ela foi e, com gentileza, trazer de volta. Cada distração não é um erro, é mais uma chance de praticar. É claro que uma abordagem assim pode levantar um monte de dúvidas, né? Coisas como, será que isso funciona para mim? Ou, e se eu não conseguir fazer direito? É super importante a gente encarar essas perguntas de frente, porque elas fazem parte do caminho. E uma das primeiras perguntas que sempre aparece é essa. Peraí, isso é alguma prática religiosa? É uma preocupação totalmente válida. Ainda mais sabendo das origens do mindfulness. Muita gente se pergunta se isso não vai bater de frente com as próprias crenças. Então, a resposta é a seguinte. Embora o mindfulness tenha, sim, raízes em tradições orientais, como o budismo, o uso dele na psicoterapia é totalmente secular. O foco é psicológico, ajudar as pessoas a viverem melhor. A prática da consciência, na verdade, está presente em um monte de tradições. A ideia aqui é usar ferramenta e não adotar um sistema de crenças novo. A famosa busca pela perfeição. Essa preocupação de fazer certo é, na verdade, um reflexo daquela mesma mente julgadora que a gente está aprendendo a observar. É quase um medo de falhar na tarefa de não julgar, percebe? E a resposta para isso é libertadora. Não tem como errar. Pensa bem, se a mente se distrair 1000 vezes e a gente gentilmente trouxe ela de volta 1000 vezes, então a gente praticou 1000 vezes.
O objetivo não é chegar num estado de mente em branco perfeito. O objetivo é cultivar a consciência do que está rolando, a cada momento. E toda essa prática de notar o momento presente, de voltar a atenção, tudo isso leva a gente para um lugar mais profundo. Leva para o verdadeiro objetivo dessa abordagem toda, a aceitação. Dá uma olhada nesta imagem. Aceitação não é se resignar, não é ser passivo ou começar a gostar da dor. De jeito nenhum. É uma escolha ativa e corajosa de parar a guerra interna. É como largar a corda naquele cabo de guerra contra os próprios pensamentos e sentimentos. É reconhecer que eles estão ali, sim, mas sem precisar destruir eles para poder seguir vivendo. E, gente, isso muda o jogo completamente. A meta deixa de ser aquela busca impossível de se sentir bem o tempo todo. Em vez disso, o foco passa a ser viver uma vida rica, com significado, baseada nos próprios valores, mesmo quando o desconforto, a ansiedade ou a tristeza dão as caras. Eles deixam de ser barreiras e viram companheiros de viagem. E para fechar, fica essa reflexão. E se em vez de tentar fazer a dor diminuir, fosse possível fazer a vida crescer? Crescer tanto, a ponto da dor se tornar só uma parte dela e não ela inteira? Essa é a promessa que surge quando se para de lutar e se começa a viver.